vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento da Inglaterra. Por ter um clima semelhante ao clima inglês, a metrópole não se interessou em fazer uma exploração efetiva no território colonial. As colônias, assim, foram se desenvolvendo de forma independente, chegando ao número de 13 colônias. O desenvolvimento das colônias do Norte e do Centro em relação às colônias do Sul foi muito desigual. Na região do Centro e do Norte predominava a pequena e média propriedade. O trabalho era essencialmente livre, feito por pequenos proprietários que vieram da Europa em busca de um novo lar. Exilados por divergências políticas ou religiosas, como vimos na aula da Revolução Inglesa. Havia também o trabalho de servos temporários, que trabalhavam de 4 a 7 anos para pagamento das despesas de transporte da Europa para a América, financiadas pelos proprietários carentes de mão de obra. Os produtos agrícolas eram essencialmente produzidos na Europa, o que tornava a região pouco atraente para o comércio metropolitano. Apenas madeira, produtos de pesca e apetrechos navais atraíam o interesse dos importadores ingleses. Isso desestimulou o comércio da Inglaterra com as colônias do Centro e do Norte, pois os produtos manufaturados ingleses que viessem para essa região não teria carga de torna-viagem, o que encareceria o frete. Assim, apesar da proibição de manufaturas das colônias, os ingleses fizeram vista grossa e permitiram aos colonos uma quase autonomia industrial, forçada pelas circunstâncias. O desenvolvimento dessas manufaturas e o da policultura acelerou o desenvolvimento econômico das colônias do Norte e do Centro, e o excesso da produção logo procurou os mercados do Sul, abastecidos até então pela metrópole. Enquanto o Norte se desenvolvia com seu fluxo interno de renda, o Sul dependia totalmente do mercado externo, das suas relações com a metrópole, para onde exportava suas mercadorias tropicais, como tabaco, anil e algodão, importando todos os manufaturados e demais produtos que necessitavam. Essa economia de exportação afetou a estrutura da propriedade e das relações de trabalho. Prevaleciam no Sul as grandes propriedades escravistas, com pouco trabalho livre e uma monocultura voltada para a exportação. As atividades comerciais dos colonos do Norte, aos poucos, ultrapassaram as fronteiras das colônias. Eles organizaram triângulos comerciais, sendo o mais conhecido o que se iniciava com o comércio de peixe, madeira, gado e produtos alimentícios com as Antilhas, de onde adquiriam melaço, rum e açúcar. Nos portos de Nova York e Pensilvânia, o melaço era transformado em rum, que, somado ao rum adquirido nas Antilhas, era enviado à África para comprar escravos. Esses escravos eram introduzidos nas Antilhas ou nas colônias do Sul. Outro triângulo comercial começava na Filadélfia, Nova York ou Newport, com carregamento que era trocado na Jamaica por melaço e açúcar. Esses produtos iam para a Inglaterra, onde eram trocados por tecidos e ferragens, que eram descarregados nos portos de origem da Operação Triangular. Também foi muito ativo o triângulo comercial, que começava com o transporte de peixe, cereais e madeira serrada para a Espanha e Portugal, onde adquiriam sal, frutas e vinho, levados para a Inglaterra e trocados por manufaturados
que seguiam para a América. As leis inglesas de navegação não impediam o desenvolvimento da colônia porque não eram aplicadas. Mas quando o comércio colonial começou a concorrer com o comércio metropolitano, surgiram atritos insuperáveis, que resultaram com a independência das 13 colônias. O crescimento do comércio colonial levou a metrópole inglesa a adotar uma nova política comercial com relação à sua colônia da América. Essa política se resumia em aplicar as leis já existentes, mas que não eram cumpridas. Outro dado conjuntural veio colaborar para a mudança da atitude inglesa. Outro fator importante veio colaborar para a mudança da atitude inglesa. A Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763 entre a França e a Inglaterra, e terminou com a vitória da Inglaterra, que se apossou de grande parte do Império Colonial Francês, particularmente das terras controladas pelos franceses na região a oeste das 13 colônias, também conhecido como Canadá. Como os custos da guerra tinham sido altos, o parlamento inglês decidiu que cabia aos colonos pagar por parte desses danos, e não apenas ao contribuinte inglês. O objetivo era o de aumentar as taxas e os direitos da coroa inglesa na América. Essa pressão da metrópole era, em parte, resultado do comportamento dos colonos, que durante a Guerra dos Sete Anos não colaboraram devidamente no fornecimento de material e homens segundo a visão da Inglaterra, mas se aproveitaram dela para manter um lucrativo comércio com os franceses no Canadá e nas Antilhas. Somado a fatores de ordem cultural, como a influência da filosofia iluminista, que tinha grandes adeptos na América, a política de repressão adotada pela Inglaterra teve um papel importante no processo revolucionário dos Estados Unidos. George Grenville, primeiro-ministro inglês, resolveu colocar nas possessões americanas uma força militar de 10.000 homens, o que criava uma despesa forçada de 350.000 libras para os cofres ingleses. O parlamento inglês aprovou então duas leis para arrecadar um terço dessa quantidade: a Lei do Açúcar e a Lei do Selo. A Lei do Açúcar, de 1764, atendia aos interesses ingleses e prejudicava os americanos, pois taxava os produtos que não viessem das Antilhas Britânicas. A tarifa do melaço estrangeiro baixou de 6 para 3 por galão, mas foram adotadas severas medidas de fiscalização. Além disso, a Lei do Açúcar acrescentava vários produtos à lista dos artigos enumerados que somente poderiam ser exportados para a Inglaterra. Já a Lei do Selo, de 1765, era um mero expediente fiscal. Exigia a selagem em documentos legais, contratos, jornais e até mesmo em baralhos e dados. Os colonos protestaram, argumentando que era um imposto interno e não externo como era costume, e que fora um parlamento no qual não tinham representação que implementou essa lei. Protestaram ainda contra o pagamento dos direitos que deveriam ser remetidos para a Inglaterra, porque significaria o enfraquecimento monetário para a colônia e a redução de sua capacidade de importar artigos. Reuniu-se então, na cidade de Nova York, em 1765, o Congresso da Lei do Selo, que declarou-se fiel à coroa, decidiu boicotar o comércio inglês em represália à Lei do Selo. Os comerciantes ingleses, prejudicados, pressionaram o parlamento, onde contavam com o apoio influente de William Pitt.
Disso resultou a revogação da Lei do Selo e a redução da taxa do açúcar. Os colonos continuaram contestando o direito legislativo do parlamento inglês e se recusaram a cumprir a lei de aquartelamento, existente desde 1765, segundo a qual os colonos deveriam alojar, fornecer alimentos e prover parte do transporte das tropas inglesas enviadas para a colônia. As coisas pioraram com a substituição de Grenville por Charles. As coisas pioraram com a substituição do primeiro-ministro inglês, em 1763, que baixou os Atos Townshend. As coisas pioraram com a substituição do primeiro-ministro inglês, que baixou novos atos em 1767. Esses atos baseavam-se no princípio de que os colonos não queriam pagar os impostos internos, então que pagassem os impostos externos, ou seja, os impostos sobre as mercadorias importadas, como chá, vidro, papel, corantes, entre outros. A burla foi tornada impossível com a criação da Junta Alfandegária Americana, com funções de fiscalizar e executar os odiados mandados de busca. Novamente funcionaram as associações de boicote e o comércio inglês reduziu-se a 1/3 do normal em 1769. Outra vez agiram os importadores ingleses prejudicados, e em 1770 esses atos foram abolidos, com exceção do imposto sobre o chá, que teria uma nova regulamentação. Em 1773, a crise estourou novamente com a Lei do Chá. Essa lei dava o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, onde vários políticos ingleses tinham interesses econômicos. A companhia transportaria o chá diretamente das Índias para a América, eliminando-se todos os intermediários. Seus lucros subiram e o preço para o consumidor baixaria. O prejuízo dos intermediários eliminados desse comércio foi muito grande e abriu um precedente perigoso. Quem garantiria que o mesmo não seria feito com outros produtos? A reação não se fez esperar. Em Boston, comerciantes disfarçados de índios destruíram 300 caixas de chá tiradas dos porões dos barcos ancorados no porto. Esse episódio entrou para a história norte-americana, com o nome de A Festa do Chá de Boston. A crise entre a colônia e a metrópole atingiu o auge. Se o parlamento inglês cedesse, jamais recuperaria o controle da situação. Por isso, agiu energicamente, votando as chamadas Leis Intoleráveis, de 1774. Essas leis interditavam o porto de Boston até o ressarcimento dos prejuízos. Transferiam o foro dos funcionários ingleses que cometessem crimes durante as investigações. Davam ao governador de Massachusetts poderes excepcionais e aquartelavam as tropas inglesas na cidade de Boston. Até aqui é evidente a oposição dos grupos mercantis da colônia aos ingleses, bem como suas causas. Mas por que os agricultores se colocaram ao lado dos comerciantes na luta contra a metrópole? No início da colonização, até 1763, quando desapareceu a ameaça francesa, o governo inglês estimulou a ocupação das terras em direção ao oeste. Era a melhor forma de combater as pretensões francesas e espanholas com a ocupação do território. Depois que as ameaças desapareceram, seria mais fácil conter a população na faixa litorânea, onde era mais fácil o controle político e fiscal. Além disso, o comércio de peles com os índios era controlado pelos ingleses, e a intromissão dos colonos era indesejável. Finalmente,
a coroa que até então cedera a terra poderia passar a vendê-la. Todos esses motivos explicam a Proclamação Régia de 1763, que demarcava as terras além dos Aleganes como reserva indígena. Em 1764, a coroa completava sua política de contenção do pioneirismo, baixando o Ato de Quebec, pelo qual grande parte das terras disponíveis no centro-oeste passariam para o controle do governador de Quebec. As leis intoleráveis determinaram a convocação do Primeiro Congresso Continental de Filadélfia, em setembro de 1774, de caráter não separatista. O Congresso enviou uma petição ao rei e ao parlamento inglês pedindo a revogação das leis intoleráveis em nome da igualdade dos direitos dos colonos. Em 1775, um conflito em Lexington provocou a morte de alguns colonos, que passaram a se organizar militarmente. O rei da Inglaterra declarou os americanos rebeldes, o que levou os colonos a passarem a revolta aberta. Em junho de 1776, a Virgínia tomou a iniciativa, declarando-se independente, havendo nessa declaração de independência uma explícita declaração dos direitos do homem. Enquanto isso, estava reunido, desde 1775, o Segundo Congresso Continental de Filadélfia, que desejava nitidamente se separar da Inglaterra. George Washington, da Virgínia, foi nomeado comandante das tropas americanas e encarregou uma comissão, liderada por Thomas Jefferson, de redigir a Declaração de Independência. A 4 de julho de 1776, os delegados de todos os territórios, reunidos na Filadélfia, assinaram o documento, escrito por Thomas Jefferson, com algumas modificações feitas por Benjamin Franklin e Samuel Adams. A Guerra de Independência teve início em março de 1775, com a tomada de Boston pelos americanos. A guerra se estendeu até 1777 e foi vencida pelas colônias americanas com o apoio da França. No ano de 1787, 10 anos após a independência, foi promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos. Ela resumia a tendência republicana defendida por Thomas Jefferson, que desejava grande autonomia política para os Estados membros da Federação, e uma tendência federalista, que lutava por um poder central forte. O presidente seria eleito pelo período de 4 anos, por representantes da Assembleia dos Cidadãos. O Congresso seria composto por 2 câmaras, a Câmara dos Representantes, constituídas por delegados de cada estado, e o Senado, composto por 2 representantes de cada estado. O Congresso votaria as leis e os orçamentos, e o Senado velaria, principalmente pela política exterior. Uma Corte Suprema, composta por 9 juízes vitalícios, indicados pelo presidente, resolveria os conflitos entre os estados e entre estes e a União. Nas suas linhas mestres, tais princípios constitucionais permanecem até hoje. Vimos hoje, então, sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Vimos que as 13 colônias, formadas a partir do século XVII, reuniam cerca de 2 milhões de habitantes e tiveram um processo de crescimento desigual. Enquanto o centro e o norte se voltavam para uma produção interna, o sul se voltava para o comércio externo e se utilizava da mão de obra escrava. O estopim para os movimentos por independência se deram com as leis intoleráveis e o aumento da pressão econômica da Inglaterra sobre os Estados Unidos. Tudo isso resultou na Guerra de Independência, vencida em 1777 com o apoio da França,
e que gerou uma Constituição americana que, nos termos gerais, se mantém em vigor até os dias de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.